Boa tarde, tudo bem? Hoje é dia 31 de março de 2021. Nós estamos aí num ano e alguns dias, né, do início da pandemia do Covid. E é um dia, sei lá, é um dia que eu tô meio assim, sabe? Desde ontem é um dia que eu tô bem chateada, não tô bem. Ontem foi um dia cinzento, tava chateada ontem o dia inteiro, tava meio doentinha. Tava um pouco de cólica, tava triste. Deus já tinha colocado no meu coração desde semana passada de estar fazendo um vídeo a respeito do Covid, né? Eu sou muito procurada, né? Porque nós tivemos Covid em novembro e eu sou uma pessoa que sou asmática, né? Tenho comorbidades, tive bastante sequelas, tenho algumas sequelas do Covid. Então as pessoas me procuram bastante para perguntar, pessoas que acham que tem, pessoas que já detectaram positivo, como é que trataram, como é que foi a medicação, como é que foi a alimentação. É, e eu queria falar um pouco a respeito, até porque nós como somos líderes espirituais, não porque a gente quer, mas pela misericórdia de Deus, às vezes é bem complicado para nós, né, que estamos à frente, porque tem dia que a gente não tá bacana. Ontem foi um dia que eu não tava bem, e eu procuro ler a palavra, né? A gente tem que estar com a nossa fé em dia. A palavra do Senhor diz que a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eu procuro ler. Às vezes ler a gente não tá legal. Como a gente anda muito abalado, às vezes a gente não consegue nem ler, né? Então eu procuro, tem bastante. Isso que é o bacana, né? Que tem bastante live. Então, lógico que também tem o YouTube, mas eu procuro live mesmo, sabe? Eu até compartilho o pessoal ouvir lá, pegar fresquinha, sabe? Até compartilho lá com as meninas. Algumas pessoas são mais próximas de mim. Ontem eu vi uma live que mexeu muito comigo, né? O pastor Alex falava a respeito de do que teve, né? Ai, que a gente fica muito falando, julgando. Ai, porque a pandemia veio, porque arrastaram Jesus no sambódromo. Ai, porque escarneceram de Deus. Sim, a palavra de Deus diz isso. Mas muitas vezes as pessoas que fizeram isso, não aconteceu nada. As pessoas às vezes nem ficou doente. E eu tô perdendo meu tempo julgando o meu próximo, perdendo meu tempo, literalmente, falando da vida dos outros, do que aconteceu. A minha pergunta é o que Deus quer comigo nessa pandemia, né? Porque tem dia que a gente não tá legal e ontem mesmo foi um dia que eu não tava bem, ainda à noite foi o dia que deu 3.780, foi o auge, né? E o Brasil agora é o epicentro da doença. Gente, 3.780 pessoas num dia. 3.700 pessoas em 24 horas. E ontem foi um dia cinzento, com muitos raios, não sei se vocês observaram. E eu gosto, né, de ficar ouvindo, deixo a minha sacada aberta. E aqueles raios, aquelas trovoadas. Foi um dia que eu não tava legal, tava deitada, quietinha. Meu marido, ele fica, sabe, não sabe o que faz. E eu tava com cólica, aquela coisa toda de mulher. E eu não sabia, né, que eu tinha perdido uma prima. E eu tava bem chateada com isso. Uma prima distante, né, esposa do meu primo André, lá de filho da minha tia Graça, irmã do meu pai. Eles moram lá em Angra dos Reis, aquela região de Paraty lá. São pessoas que a gente é primo, né, cresceu, a gente tem contato com os primos quando é criança, nas férias. Aí depois cresce, casa, cada um vai pro seu canto, né, meus parentes são tudo de longe. E infelizmente, a gente perde um pouco os contatos, né? O contato que a gente tem um pouco mais é com a Ana, que vinha para São Paulo mais vezes. Mas assim, eu fiquei muito abalada. É uma menina muito nova, muito bonita, sabe? Muito bonita. Então me abalou muito, sabe? Abalou porque mexe com a nossa fé. A gente que está à frente de um povo, não porque a gente quer, mas pela misericórdia. E é por isso que às vezes a gente fica, sabe? Mexe, não tem como, gente, não tem como não mexer, porque assim, que nem eu postei hoje, a gente luta com a nossa fé, porque a gente não vai lutar com Deus. Deus, por que você mandou a doença? Não, Deus, o que o Senhor quer de mim?
né? Porque eu fiquei doente em novembro e fiz teste semana passada de novo e eu falei, Senhor, não é possível que eu tô doente de novo. Tem gente que trabalha na linha de frente que nunca ficou doente. E eu tô aqui dentro de casa e eu tô doente, não é possível. Eu fiquei uma semana chorando, em pânico, porque eu tive febre, garganta inflamada, eu fui no convênio e aí pediram o exame. Aí, graças a Deus que não deu, porque até meu médico falou para mim tomar cuidado, porque eu tenho asma, então para mim tomar cuidado por causa das sequelas, né? Então nesse vídeo eu quero falar um pouco de sequela, porque me perguntam muito, né, a respeito disso. É muito complicada essa questão das sequelas, muitas pessoas têm, muitas pessoas não acreditam, as pessoas não acreditam nem no Covid. O fato de você não ter tido sequela não significa que eu não vou ter, o fato de eu não ter tido a tua sequela não significa que a sua sequela não existe. Então o Covid é real, né? E eu tô assim chateada, tô triste hoje, não por tudo que tá acontecendo, é muita gente, se a dor do meu próximo não me comover, sabe? Eu tô chateada hoje, tô chateada, tô triste ontem, tô dolorida, sei lá. E é que nem esses dias eu tive que ouvir uma pessoa falar, ai, quem disse que a obra de Deus seria fácil? Não tem nada a ver com a obra, tem a ver com que dói, tem dia que vai doer mesmo. Então quer dizer que se um dia eu estiver chateada, então eu não estou preparada para tá na obra? Então eu não estou preparada, eu não quero estar preparada porque as pessoas dizem que eu estou preparada. Deus não vai me chamar porque as pessoas querem que eu esteja preparada, mesmo porque eu não pedi para estar em lugar nenhum, entendeu? Eu sou isso. A Andréia é exatamente isso. Eu não vou fazer um algo que as pessoas querem. Quem me conhece sabe que eu sou assim, né? E esse vídeo eu quero falar um pouco a respeito do Covid porque eu sou muito procurada. Porque não é porque a gente está à frente de uma igreja que eu sou procurada, porque eu sempre fui procurada. A gente sempre trabalhou com pessoas. Quem nos conhece sabe, a gente está à frente de uma igreja há um ano, mas eu sempre fui procurada por jovens e pessoas pedindo aconselhamento, perguntando várias coisas. Por exemplo, uma coisa que está na minha lista é fazer um vídeo a respeito de hipotiroidismo. Uma coisa que as pessoas perguntam muito para mim. Outro vídeo também que eu preciso fazer é a respeito dos meus abortos, porque uma coisa, né, o fato de eu ser uma mulher cristã, que eu não vou perder um bebê. Ué, eu sou diferente? Não mesmo, eu não sou diferente de outras pessoas. E a minha superação, e as coisas, a prova que Deus coloca na nossa vida pra gente superar. Entendeu? Eu não sou diferente de ninguém. Então, e é isso, nós somos seres humanos normais, sabe? E esse vídeo eu já quero estar falando um pouquinho sobre o Covid, como foi, né? E se eu tiver um pouco assim, eu tô meio chateada hoje por essa morte, né? Tão trágica, tão nova, tão recente. E é um casal que eu acho lindo, sabe? Que nem eu falo. Que meu esposo, a gente fala muito a respeito disso, as pessoas não levam muito a sério. É um casal que saía muito, viajava muito. Se vocês verem lá na rede social deles, é um casal que viajava muito. Era ele, a esposa dele e a filha dele. Gente, curta a vida de vocês, viajem, passeiem. Não vivam só para os outros, não vivam só para o trabalho, não vivam só para... Não, vivam, amem, passeiem, saiam para jantar fora. Sabe, tenha um tempo com seu esposo, com a tua filha, com tua mãe, com sei lá. Mas vivam, que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe, e eu tenho certeza, sabe, que esse casal viveu, sabe, a Ana e a Aline, a Ana não, o André e a Aline, e a menina, eu nem sei o nome da filha deles, mas se você ver as fotos é comovente, porque eles viveram, sabe, viveram, e eu tô sendo assim transparente, porque não conhecia ela pessoalmente. O André mesmo, ele veio a última vez aqui, deve ter uns 30 anos, pra você ver. Então, é muito triste, sabe? Você ver uma morte tão recente, é tão difícil, sabe? Então, mais que Deus venha nos ajudar nesse momento de crise, né? Então, é mais ou menos isso. A gente tem que procurar viver a vida e aproveitar o dia de amanhã, e eu tenho certeza que eles fizeram isso. Mas foi um dia assim que eu fiquei bem chateada, tive muita dificuldade para dormir, né? Acordei cedo para levar minha mãe para fazer uma perícia no INSS e não estava funcionando, né? Porque essa semana tá feriado aqui no ABC, em São Paulo, né? Eles anteciparam os feriados, mas enfim, é muito impactante, né? E eu fiquei muito triste pela minha família, pela minha prima ter
ter pedido essa oração aí, eu não ter visto. Ana, desculpa mesmo. Então, mas a gente acredita, né, que foi realmente da vontade do Senhor. É muito difícil, né? Pra gente que serve a Deus, eu tenho muita dificuldade com a morte, sabe? Mas enfim, vamos lá. Mas eu queria falar hoje um pouco era a respeito do Covid em si, né? Nós tivemos essa doença, foi em novembro que nós tivemos, nós nos cuidamos o máximo que nós pudemos, nós não sabemos se meu esposo pegou durante uma campanha que teve na semana foi semana de campanha, né, de campanha eleitoral, nós estávamos apoiando um amigo nosso, a gente não sabe se foi, também na semana também teve uma consagração, teve um dia inteiro com Deus na igreja, teve uma consagração, uma tarde com Deus, e à noite teve Santa Ceia, e nós não sabemos se ele pegou no ônibus, né, porque na semana ele teve que pegar ônibus, que o nosso carro quebrou na semana, então nós não sabemos, que procurar culpado não resolve, né, como um amigo da minha filha falou, nossa, como é que você pegou a Bia? Pegou na escolinha? Aí a Bia falou, não, meu padrasto que pegou, né, primeiro, né, ele que apresentou febre. Ah, ele é fogo, né, Biate? Ele que levou a doença pra dentro de casa, ainda falou assim. E ela não tem esse negócio de levar a doença pra dentro de casa, né, não dá pra arrumar um culpado. Se ele tivesse aglomerando numa festa, uma coisa, você tá aglomerando, mas assim, se ele pegou foi dentro da igreja, se ele pegou foi no trabalho, se ele pegou foi indo trazer o pão para dentro de casa, então procurar culpados não vai resolver, é uma doença que veio aí, mas graças a Deus nós sobrevivemos. Eu achei que eu não sobreviveria, porque eu tenho asma, né, minha asma estava controlada já fazia acho 4 anos, né, porque eu tomo essa medicação aqui, é o Alenia, né? Antes de tomar essa medicação, eu estava usando essa. Eu tenho uma asma severíssima, uma bronquite asmática ou asma, né? E eu usava, quando eu comecei a tomar essa medicação, essa outra medicação aqui, eu tava tomando, eu cheguei a ponto de tomar uma dessa por semana. Então, assim, tava totalmente desregulada a minha asma. Meu pulmão tava muito ruim na época, isso há 4, 5 anos atrás. Aí eu consegui pegar essa medicação, né? Foi receitado, né, pelo SUS, eu consigo pegar pelo Mário Covas, é uma medicação que controlou eu tomo de manhã e tomo à noite, então eu não sinto mais falta de ar. Então eu tinha essa bombinha aqui dentro da minha bolsa, para caso eu tivesse uma crise, mas eu nunca mais usei, devia estar até vencida. Enfim, mas graças a Deus, quando nós ficamos sabendo, né, meu esposo apresentou febre, foi uma semana corrida para ele no trabalho. Ele apresentou febre e eu não imaginei que fosse o Covid, eu imaginei qualquer coisa, menos o Covid. Eu falei para ele no médico e ele falou que não ia, que não sei o quê. Nós tivemos uma discussão às 6 horas da manhã, uma discussão feia, porque ele não queria ir no médico. E eu falei, se você não for no médico, porque ele teve febre, ele chegou do trabalho muito cansado e ele achou que era uma gripe, que ele estava tossindo, né, ou podia ter sinusite. E o meu esposo, ele não tem febre quando ele fica doente. É muito raro ele ter febre. E ele apresentou febre, deu quase 39 graus, aí ele deu a medicação pra ele, aí ele foi dormir. E com 4 horas ele deu febre novamente. Aí eu acordei ele de madrugada, dei remédio pra ele novamente. Aí quando foi 6 horas da manhã ele tava com febre de novo. Aí eu falei, vamos no médico. Aí ele, não vou, eu tenho que trabalhar. Aí tivemos uma discussão feia. Eu falei, eu vou ligar na sua empresa, eu vou falar pro seu chefe que você tá indo trabalhar com febre. Então, existe a possibilidade de você estar com Covid, você tendo que trabalhar e contaminar as pessoas. Tivemos uma briga. E aí ele foi na UBS, já fizeram o teste na hora, né? Já afastaram 14 dias. Só que o teste só demorou uma semana. E ele achando que não era nada. Ele passou a sexta-feira inteira tendo febre, uma atrás da outra. Ele achando que não era Covid, não era Covid. E eu nisso não tinha sentido nada, tava normal. Na sexta, no sábado eu também estava normal, só que nisso eu já comecei a alimentação forte, suco, detox, bastante suco de limão, suco de laranja, era tanto suco, tudo que tinha na geladeira eu colocava no esticador para bater e dava para minha filha também, já isolei lá no quarto. Mas quando foi no domingo, mas mãe é assim, né? A mãe é a última a ficar doente. E como eu fiquei muito preocupada com eles, cuidando dos dois, isolando a Bia e fazendo suco, fazendo sopa e salada de fruta, aquela coisa toda, e tacando álcool na casa inteira pra Bia não pegar, caso ele tivesse, que eu acabei não percebendo que eu tava começando a ficar ruim.
Mas enfim, aí eu sei que quando foi no domingo eu percebi que a Bia tava muito mole e ficou febril, se sentiu mal. Nós saímos para votar e no domingo de à tarde ele estava bem já. No domingo à tarde ele já se sentiu bem, já sentiu apetite, então a gente imaginou, não é coronavírus, né? E eu mesmo assim continuo com a alimentação forte. Na segunda a Bia já ficou estranha, já ficou um pouco ruinzinha. E eu comecei a sentir um pouco de falta de ar, mas aí começou a ir psicológico, é coisa da tua cabeça, é coisa da tua cabeça. E o exame não fica pronto, o exame não fica pronto, e ele estava de atestado, não pode voltar a trabalhar, tem que esperar o atestado, aquela coisa toda, e ficou por isso mesmo. Só que nisso eu parei de sentir cheiro e eu não observei, né? E quando foi, eu percebi que eu tinha parado de sentir cheiro, foi na quinta-feira que eu fui fazer uma sopa, e eu praticamente queimei o bacon, na hora que chegou o rapaz para olhar minha máquina, que estava com problema, e eu não senti. Aí eu comentei com ele, amor, não senti o cheiro do bacon queimado. Aí, assim que eu comentei com ele, o pessoal do posto ligou para falar que tinha dado positivo e que era pra gente fazer que era para mim fazer o exame também. E nisso eu já tinha sentido falta de ar uns 3 dias. Só que no início da pandemia eu também achei que eu tinha tido o Covid. Então, só que eu fiquei, não, é psicológico, é psicológico. Então a gente fica achando que é psicológico, né? Então não liguei, sabe? Porque mãe é assim mesmo, né? A mãe cuida de todo mundo e não se cuida. Aí, quando falou que deu positivo, aí eu já percebi, nisso eu já tava tendo muito chiado, já tinha tirado essa minha bombinha da bolsa, né, a minha antiga, que já foi embora, já acabou. Aí comecei a usar a bombinha. E aí quando foi na sexta-feira de manhã, eu fui na UPA, né, e comentei, né, que o dele tinha dado positivo e que eu tava com falta de ar. Aí fez um raio-x, meu pulmão já tava com uma mancha, deu mancha no pulmão, e o médico me passou o coquetel, né, o coquetel do Covid, cloroquina, azitromicina, ivermectina, o zinco, vitamina D, o AS, eu sei que deu quase R$ 300 de medicação. E eu louvei tanto a Deus naquele dia, porque assim, eu não sei se foi o coquetel, eu não quero saber. Eu só sei que funcionou, porque com 2 dias tomando a medicação, eu voltei a sentir os cheiros, né? Quando foi no domingo, eu fui fazer almoço, eu comecei a sentir cheiro. Então, o que foi, eu não sei. Eu acho que medicação é para tomar, né? Então, são só 5 dias, né? É um choque, né? Como os médicos falam que é um choque essa medicação. Aí eu só sei que funcionou, minha filha também tomou, nós 3 tomamos. E pelo padrão de asma que eu tenho, então assim, internação seria básico para mim. O próprio médico, semana passada eu fiz um teste de Covid novamente, porque eu tive febre, tive garganta inflamada e tive febre durante 3 dias. Mas eu fui no médico, em vez do médico passar logo um antibiótico, ele me passou anti-inflamatório. E eu continuei com febre. Então o que eles fizeram? Passaram o teste. Só que na verdade, porque ele era para ter passado, já tinha inflamado minha garganta. E aí eles pediram o teste. Mas aí eu conversando com o médico falou: Andréia, você tem uma asma muito severa. Então você tem que tomar cuidado, muito cuidado para não pegar Covid novamente, né? Por causa das sequelas. Então, assim, vocês que têm doenças, né? Que tem comorbidades, diabetes, essas coisas, se cuidem, sabe? Não fica indo pela conversa dos outros, achando que Covid é uma mentira, que Covid é uma conversa, ou porque um amigo seu, porque aconteceu de eu comentar com pessoas que tiveram Covid, eu tive Covid também. E só porque a pessoa não teve sequela, não quer dizer que eu não vou ter. Não é porque meu esposo não teve sequela, não quer dizer que a minha filha não vai ter. Cada organismo reage de forma diferente, né? E eu fui, o que eu quero falar um pouco a respeito aqui é a respeito das sequelas do Covid. Eu tenho muitas sequelas, né? Eu voltei a usar, né, o Duovente, né? O meu pulmão, eu uso muitas vezes por dia, graças a Deus. Deus, ele é tão bom que o convênio do meu esposo, a empresa do meu esposo liberou convênio. E eu fiquei muito, muito, muito feliz, assim, porque se eu fosse depender do SUS, o SUS eles não estão fazendo acompanhamento de pós-Covid. Tem uma membro lá da igreja, a nossa irmã Luciana, ela tratou pelo Hospital das Clínicas. E o Hospital das Clínicas, o caso dela era grave. E o Hospital das Clínicas, eles estão chamando todos que positivaram para conhecer as sequelas, né? Então, alguns hospitais particulares também estão fazendo isso, mas não é o caso do SUS, porque o SUS também não tem verba, né?
Mas então eu louvo a Deus, sabe, por Deus estar preparado até o convênio agora para que eu possa fazer esse tratamento, porque através do Covid a minha asma descontrolou de novo e através da asma eu tive que voltar. Agora eu tomo essas duas medicações. E eu tenho hipotiroidismo, então eu tomo essa medicação também todo dia de manhã. Essa medicação, ela acelera o organismo, né? E ela também dá um pouco de taquicardia. Então, uma das sequelas que eu tenho agora, além da asma descontrolada, é o problema da taquicardia. Então, às vezes, do nada, eu tô tranquila em casa, meu coração começa tu. Então, assim, vou ter que passar com cardio agora também. O meu médico já falou, já pediu, já solicitou um encaixe com um cardiologista para saber se é as medicações, se é alguma sequela, porque são sequelas, né? O meu esposo, uma das sequelas que o meu esposo tem é falta de memória. Ele tá tendo lapsos de memória, ele simplesmente esquece de algumas coisas. Então, é um dos problemas que está tendo. O médico solicitou uma bateria de exames, pediu um check-up mesmo. Todos os exames que você puder imaginar, ele vai ter que fazer. Minha filha também, pelo convênio dela, também já solicitaram vários exames. Então, vamos correr atrás, você que tem convênio, quem não tem, pede pelo SUS, alguns médicos solicitam, né? Então tô correndo atrás também aí, porque esses dias atrás, do nada, num domingo, eu tava em casa, um domingo de manhã, eu comecei a perceber uma aceleração fora do comum. Fui na UPA e eles fizeram um eletro, e meu coração tava com batimento cardíaco alterado. E eu não tinha usado essa medicação nesse dia ainda. Então, para você ver como é que estava fora do comum. Então, são sequelas. Uma das sequelas que eu tive também, só que foi pós-Covid, né? Assim que terminou os 14 dias lá, eu ainda fiquei uns 20 dias em casa direto, eu tive enxaqueca, muita enxaqueca. Eu nunca tinha tido enxaqueca na minha vida. Aí, de repente, eu comecei a sentir uma dor de cabeça fora do comum. E, ao mesmo tempo, embrulhava meu estômago. Eu sentia muita vontade de vomitar. E me dava umas vertigens, sabe? Eu levantava e dava umas tonturas, assim, umas coisas estranhas, tudo ao mesmo tempo. Aí também tem uma membro lá na igreja e ela comentou que os sintomas da enxaqueca era isso. E melhorava um pouco com o Dorflex, né? Graças a Deus sumiu, essa daí nunca mais voltou, não tive mais enxaqueca. Mas essas são algumas das sequelas que eu tenho. E eu tenho muito tremor, muito. Não sei se vocês conseguem ver agora. Não sei se vocês conseguem ver. Agora até que não tá tanto, mas eu tenho tremor o tempo todo. Não sei se vocês conseguem ver. Mas eu tenho tremor o tempo inteiro. E eu não usei isso aqui hoje. Hoje até que meu pulmão tá legal. Ontem não tava bom, mas hoje ele tá legal. E queda de cabelo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu tenho desde o Covid em novembro. Eu tenho muita queda de cabelo. Eu vou puxando assim, ó. Vai saindo aquele monte de cabelo. Então, assim, são as sequelas do Covid, né? Caiu alguns cílios também, né? A unha fraca, a pele ressecada, são sequelas do Covid. Só que essa é de menos, isso aí é só vaidade, né? Isso é o de menos. Só que lidar com a taquicardia, lidar com a ansiedade, né? A outra sequela do Covid é a depressão. Ela mexeu muito, eu já tive depressão, né? Porque eu tive alguns abortos por causa do hipotiroidismo. E é isso. As sequelas, outra sequela também que eu tenho agora isso aqui, né? Eu nunca fiz uso de óculos e hoje eu tenho hipermetropia. Não consigo enxergar nada próximo, né? Meu esposo fala que eu tinha visão 200%, né? Quando eu vim para Jesus, eu tive um período de cegueira. Fiquei 3 dias internada, né? Eu parei de enxergar. Fiquei 3 dias fazendo exames, procurando saber o que tinha acontecido. Nunca ninguém soube, né? Meu cunhado teve lá, orou e minha visão voltou. E eu fui para a igreja para agradecer e fiquei na igreja até hoje, né? Eu creio de verdade que foi Jesus quem curou minha visão. Foi uma forma que Jesus teve de me alcançar. E meu esposo fala que minha visão voltou 200%. Eu tenho os exames até hoje aí, né? De tomografia, ressonância, e enfim. E agora, de repente, depois de dezembro, eu comecei a perceber esse problema na visão.
Aí eu passei, né, esses dias no final do ano, eu passei no AME, né, e eles falaram que pode ser sim uma sequela do Covid, porque a partir dos 40 anos é muito comum, né, falou dos músculos do globo ocular, que dá uma afrouxada e tal, e eu tô com 42 e eu não tinha tido esse problema, então por conta da sequela do Covid também pode ter dado uma acelerada nesse processo, né, porque o Covid é uma doença sistemática, ela pega todos os seus órgãos, né? Então é como eu falei, o fato de eu não ter ficado internada é um milagre de Deus. Eu acredito mesmo nesse milagre, acredito na medicação, acredito nisso tudo. Né? Não sou merecedora de nada, não sou merecedora de um milagre melhor, porque nós dirigimos uma igreja, ou porque eu isso, ou porque eu aquilo, porque sou uma pessoa tão falha quanto você que está assistindo esse vídeo hoje. Quem me conhece sabe que eu nunca me coloquei como uma pessoa santa, como uma pessoa melhor. Fui alcançada pelo Senhor, pela misericórdia e pagamos um preço por estarmos, né, trabalhando aí para Jesus. Estamos aí cuidando de pessoas, não sei por quanto período, qual será o período, né? Porque meu esposo trabalha e realmente a gente não consegue ter a disponibilidade que nós gostaríamos, né? Mas está tudo na mão de Deus, né? Realmente nos últimos meses tem sido bem corrido no trabalho do meu esposo e eu acho que há um tempo para tudo, né? Eu acho que tudo é uma experiência, né? Foi uma grande experiência, nós sempre trabalhamos com vidas. Antes de estarmos dirigindo igreja, quem me conhece a gente sabe que a gente sempre trabalhou com pessoas, né? Através de vários trabalhos. E assim, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né? Porque as pessoas me procuram até hoje por causa dessa questão do Covid. Me perguntam muito sobre a sequela, né? Pessoas que estão desconfiadas, pessoas que... Uma coisa que me perguntaram esses dias, né? Não vou falar o nome da pessoa para não ficar chato. Que também duvidaram se ela realmente estava com Covid, porque eu tive esse problema, né? Você tá mesmo com Covid? Mas você fez o teste, porque seu esposo fez, né? Porque ele teve que levar na firma, mas você fez o teste do Covid? Meu Deus, gente, qual o motivo que eu teria de mentir, né? Então, aí eu até tenho aqui tudo em amarelinho, né? Então, meu nome aí, detectável, foi de novembro, graças a Deus que eu fiz agora. Depois eu posso até printar a tela e colocar aí. Mas muita gente ficou em dúvida, né? Perguntando, né? Falaram que eu não tava com Covid. Gente, é quase raro, é raro. Eu tava conversando com uma enfermeira a enfermeira Alexandra, né, ela falou que é quase raro, mas acontece do cônjuge ter e a esposa não ter. Mas infelizmente não foi o nosso caso. Os três contaminaram, os três deu detectável, né, pegou, deu positivo, né. Mas vieram perguntar, não, mas pegou mesmo. Aí eu tinha que ficar mandando fotinho. Ah, mas você qual remédio tá tomando? Mas como é o nome do remédio? Ah, que não sei o que. Eu tinha que mandar foto do coquetel. Mas é o coquetel mesmo? Então são coisas assim que aí esses dias uma pessoa me mandou mensagem perguntando, mas pastora, duvidaram de você também? Duvidaram da sua sequela? Gente, isso é uma coisa que acontece muito. As pessoas duvidam uma das outras. Eu acho muito chato isso. Eu acho que a gente não tem que duvidar de ninguém. Uma doença, as pessoas que sobrevivem a essa doença é um milagre. Esses dias nós estávamos fazendo um ato junto com o Semadit lá na frente do hospital e nós vimos quando uma médica, né, porque tá tão corrido lá dentro, que chamou uma mulher lá fora, porque não tem lugar lá dentro para poder avisar. Uma pessoa havia falecido. Então a mulher entrou em desespero, começou a chorar lá fora. Aí uma das pessoas que estavam lá foram lá, oraram também. Então é muito, muito difícil isso, sabe? Isso está acontecendo, as pessoas estão morrendo, não só de Covid. Há um mês e meio atrás meu primo morreu, eu coloquei isso nas redes sociais também, ele teve uma parada cardiorrespiratória porque ele misturou soda cáustica com outro produto lá e ele foi atendido nesse hospital, um hospital público aqui em Diadema, e não tinha nenhuma salinha para ele ser atendido. Ele já chegou lá passando mal, ele ficou em ressuscitação mais de meia hora no corredor do hospital. Você tem noção? Você cortou seu dedo, você foi lá fazer um ponto e você vê eles fazendo toda aquela manobra de ressuscitação no corredor do hospital, na entrada. Foi ali que ele foi tentar a ressuscitação. Infelizmente ele veio a óbito.
E são tempos muito difíceis, sabe? Nós precisamos ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de amor nesse momento. Tem sido dias difíceis. Então, no dia que seu amigo, que seu vizinho, que seu irmão em Cristo, que o seu parente não estiver bem, tenha um pouco mais de paciência com ele, tenha um pouco mais de carinho, sabe? O mundo tá um caos. Se você for entrar nos seus status, eu não sou muito de ver status, gente. Mas você vê que as pessoas estão colocando 20 status num dia só. Isso é ansiedade. Isso é ansiedade. As pessoas estão postando 30 coisas. Eu não tenho Instagram. No Face, no Instagram, sei lá, nos negócios aí. Isso é ansiedade. Então vamos parar para respirar um pouco. Vamos olhar um pouco mais dentro dos olhos do outro, porque se a gente não conseguir fazer isso durante a pandemia não vai ter valido nada. A gente precisa olhar para dentro dos olhos dos outros e mudar, tentar mudar, porque a pergunta que eu tenho feito para Jesus todos os dias é isso: Jesus, o que o Senhor quer de mim? É de mim, não é o que o Senhor quer de você. Eu não quero saber o que o Senhor quer de ti. Eu quero saber o que o Senhor quer de mim. Eu preciso mudar nessa pandemia. A mudança tem que vir de mim. O Senhor quer algo de mim. Foi como a palavra que eu ouvi ontem. Eu não posso culpar aquele homem que saiu arrastando Jesus naquele sambódromo. Porque às vezes ele está vivo, tá aglomerando, tá festejando e até agora não acontecendo, nem acredita na pandemia. E eu tô perdendo entes queridos de parada cardiorrespiratória, de Covid, que não sei o que. Então, o que Deus quer de mim? De mim. O que o Senhor quer de mim? Então, vamos parar para pensar. Vamos ser diferente. Se a gente conseguir sobreviver, eu quero sair. Como foi falado na palavra ontem que eu ouvi nessa live, eu quero sair sobrevivente, eu sobrevivi ao Covid. Mas eu sobrevivi melhor. Eu sobrevivi sem atacar ninguém. Eu sobrevivi uma pessoa diferente. Você faça isso também. Faça uma autoanálise. E não porque eu tô falando, mas porque é bom para nós. Tá bom? Um beijo, fiquem na paz, que Deus abençoe vocês e que a gente consiga superar dia após dia, sabe? Que Deus conforte o coração de vocês que perderam um ente querido, que Deus alcance aquele que está lá no hospital, que o Senhor possa visitar aquele que está sem oxigênio, aquele que não está conseguindo mais respirar, aquele que foi entubado, que é isso que nós temos feito, clamado, orado e crendo que Deus visite a nossa pouca fé. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.